Tá difícil entender todas as funções do seu ciclocomputador? E se a pedaleria fizesse um glossário explicando cada uma dessas informações? Com o avanço da tecnologia, o ciclocomputador ganhou mais funções e capacidade de processamento, e alguns deles têm mais de 30 funções. Os modelos com 5 ou 7 funções ainda são muito procurados, mas os preferidos pelos atletas são aqueles modelos com mais funções, não por moda, e sim pela capacidade de passar informações precisas e relevantes que ajudam na evolução desses ciclistas. Para conhecer e entender cada função do ciclocomputador, separamos essas informações em 4 grupos e você pode consultar individualmente seguindo o índice aqui na descrição desse vídeo. A função velocidade atual ou speed aparece sempre em destaque com números maiores. A média aparece como AV ou AVG e é a média da velocidade entre subidas e descidas, por exemplo. DST é a distância percorrida em cada treino e ODO é o odômetro, função que acumula o total de quilômetros percorridos no dia a dia. E na maioria dos ciclocomputadores, ele só zera quando você tira a bateria ou quando a bateria acaba. ODO 1 mais 2. Essa função acumula as informações geradas por duas bicicletas que utilizam o mesmo ciclocomputador. Hoje é comum ver modelos que têm essa função. Você pode programar bicicletas diferentes, uma mountain bike ou uma speed, por exemplo, ou tamanhos de rodas diferentes. E, na maioria dos casos, a informação é dada individualmente, já que o aparelho consegue detectar qual é a bike que você está usando, porque ele busca uma ID que ele mesmo gera. TRT, tempo de utilização no roteiro. Essa função descarta o tempo que você fica parado, por exemplo, quando você para num semáforo ou parou para se alimentar, ele considera só o tempo rodando. T.RT é o tempo total de utilização da bike, momentos parado e momentos pedalando. E quando tem mais a função 1 mais 2, significa que ele dá essa informação para dois tipos de roda diferentes, ou dois tipos de bikes utilizando o mesmo ciclocomputador. Indicador Pacer. Setas indicam se o ritmo diminuiu ou aumentou, e essa informação é válida para velocidade e também para cadência, como média. A função cardíaca é indicada pela sigla BPM, batimentos por minuto, e BPM Max indica a frequência cardíaca máxima alcançada naquele treino. BPM AVG é a média dos batimentos cardíacos e BPM TZ é a definição de meta para os batimentos cardíacos. Por exemplo, você quer encarar uma subida a 170 batimentos por minuto. Então você programa esse valor e quando ele atingir, um alarme sonoro indica que você já está com o batimento nesse ritmo. BPM T.TZ é o tempo pedalando com determinada frequência cardíaca. E BPM percentual é a intensidade dessa frequência cardíaca durante o treino. CAL ou caloria é o consumo de calorias. Quando aparece o Bike 1 ou Bike 2 é esse consumo de caloria em determinada bicicleta. E se aparecer a letra H é o consumo de calorias por hora. Cadência ou RPM, que são rotações por minuto. Essa é a leitura dos giros da pé de vela. Tem que ter um sensor no quadro e outro na pé de vela para fazer a leitura em cada passagem. Max RPM é a cadência máxima alcançada e a VG RPM é a média dessa cadência. T.Rev Bike 1 ou Bike 2. Esse é o total de cadências alcançado com determinada bicicleta, com a Bike 1 ou com a Bike 2. E A.Rev é o total das cadências num histórico, onde você consegue ver as duas bikes ao mesmo tempo. RPM LIM ou limite. Esse é um limite de RPM que você pode programar. E RPM LIM alarme é o alarme sonoro quando você alcança esse limite.
Main é o alarme de manutenção da bike, que você programa de acordo com a quilometragem que você quer rodar antes de parar a bike para verificar o desgaste de corrente, de cassete ou qualquer outro tipo de serviço. O barômetro mede as diferentes pressões atmosféricas. Ele avalia o clima, se vai fazer sol ou se vai chover. Alguns modelos medem a economia de CO2 por você usar a bike e não um carro. Essas leituras podem ser daquele treino, pode ser da semana ou até do mês. A ALT é a altimetria. Ele mostra a altitude atual em metros. Através de um sensor bariométrico, ele consegue detectar as mudanças de pressão atmosférica em ambientes muito baixos ou muito altos. T.AL é o total das altitudes alcançadas e você pode ver essas informações também no caso das duas bikes no mesmo ciclocomputador. Max ALT indica a altitude máxima alcançada durante o treino. CLK é o relógio, que pode ser programado em 12 ou 24 horas e alguns modelos têm também o calendário completo com semana, mês e ano. TMP é a temperatura ambiente, mínima, máxima ou atual. Dá para escolher essa leitura em graus Celsius ou em Fahrenheit. Os ciclocomputadores que fazem leitura de RPM e monitoramento cardíaco podem aparecer com siglas SRH. Se alguma delas estiver apagada, quer dizer que o sensor não está funcionando. A S é o speed, fica na roda dianteira. Se esse sensor apagar, você não vai ter as leituras de velocidade, de média, etc. Se for o sensor R, o que estiver apagado, você não tem leitura de cadência, a leitura que acontece na pé de vela. E se for o sensor H, é o sensor que fica na fita cardíaca que você carrega aqui no peito. A sigla BAT indica o nível de carga da bateria e alguns modelos têm uma iluminação extra para você conseguir enxergar a tela à noite. Esse é um glossário geral com a maioria das informações contidas nos ciclocomputadores, lembrando que alguma mudança pode acontecer de marca para marca, a forma com que esses ícones aparecem no ciclocomputador pode ser diferente. E se o seu tem alguma função que eu não falei, complementa aí pra gente, passa essa informação pra galera. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Main é o alarme de manutenção. Quem é Main? Desculpa. E BPM percentual é a frequência desse... Já deu uma coceira aí. E A.Rev significa o total das cadências e isso você consegue verificar. Calorias, claro, indica o consumo de caloria que o atleta está tendo. Você aperta ele late, meu. Parece que o botão dá lá no toba do bicho. É verdade.